mais especificamente no calor, que é uma área ali que permite se dialogar com diversos saberes nessa perspectiva. Então, eu comecei a estudar de forma um pouquinho mais aprofundada o que seria, então, a interdisciplinaridade, e descobri, na verdade, que não teria uma interdisciplinaridade, mas sim várias interdisciplinaridades. Isso começou a ficar mais latente ainda quando eu estava fazendo uma disciplina chamado Metodologia de Pesquisa, no qual fui estudar, ganhar embasamento metodológico para construir meu projeto. E no meu projeto, eu citava interdisciplinaridade. Ok. Só que toda vez ele voltava para a correção com o seguinte questionamento: o que é interdisciplinaridade para você? Eu respondia e voltava novamente. Você não sabe o que é interdisciplinar. O que você está dizendo é multi, não é inter. Aí eu fiquei com mais dúvida ainda e fui pesquisar. Já que eu não sabia o que era interdisciplinaridade, fui atrás de definições. O que a literatura me dizia sobre isso? Pois é, não encontrei uma definição clara do que seria a interdisciplinaridade. Fui pesquisar em diversos periódicos, em livros, e praticamente cada um deles trazia uma definição. Então, a gente tem um campo muito polissêmico do que seria a interdisciplinaridade. Fiquei mais inquieto ainda, eu não sabia o que era. A literatura não tinha um ponto de convergência do que seria a interdisciplinaridade. Fui pesquisar mais. Já que eu não sabia e a literatura não apontava um possível entendimento, fiz a seguinte pergunta: e os documentos oficiais? Será que trazem a interdisciplinaridade? Será que eles apresentam esse conceito? Pois bem, fui consultar o PCN, que em 2017 ainda estava em vigor, PCN+, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica, a BNCC, que ali já é final de 2017, início de 2018, a sua homologação, e não encontrei uma definição clara do que seria a interdisciplinaridade nesses documentos. Ou seja, eles citavam o que era inter, porém, eles não me diziam em nenhum momento como eu vou ser interdisciplinar, que tipo de metodologia eu tenho que mobilizar para ser interdisciplinar. Então, isso foi me motivando a estudar cada vez mais essa questão. Aí, em 2017, no segundo semestre, comecei a cursar uma disciplina chamada Tópicos Especiais em Práticas Interdisciplinares. Pois bem, agora eu fui buscar, então, o que seria uma definição clara que apresentasse uma concepção metodológica, epistemológica e teórica do que seria a interdisciplinaridade. Porém, antes de a gente avançar na nossa discussão, pessoal, a gente tem que partir de algumas concepções interessantes. Não existe interdisciplinaridade sem disciplina. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, a gente vai ver o que é uma disciplina. Então, a disciplina nada mais é que uma maneira de delimitar um campo de trabalho a partir de uma metodologia com um ângulo de visão específico. Por exemplo, a disciplina química escolar é diferente da química entendida para pesquisa. Tem áreas de atuação diferentes, tem um contexto diferente de produção do conhecimento, utiliza metodologias diferentes, tem um ângulo de visão sobre a nossa realidade de forma diferente. Então, isso é uma definição para a disciplina. E é interessante, quando a gente estuda a disciplina, que na história humana, a química e a física surgem no contexto escolar só no século XX. Ou seja, tem pouco mais de 100 anos que a gente tem química e física nas escolas. Antes era a noção de história natural, filosofia natural, que dava aí um conhecimento global do processo de discussão. Então, a partir do século XX, a gente começa a ter uma fragmentação do conhecimento, uma divisão maior desse conhecimento em em áreas de pesquisa. E a química escolar, então, vai começar a se constituir a partir de uma influência, que vocês vão estudar provavelmente com o professor Alex, da noosfera, que faz parte da teoria da transposição didática. O que seria essa noosfera? É um conjunto de pessoas que vão influenciar a constituição de uma área. Por exemplo, a química escolar recebe a influência de políticos, de profissionais especializados em educação,
de grupos empresariais. Então, é toda uma constituição que vai contribuir para a formulação de uma disciplina. Ok, então a gente viu o que seria a disciplina. Então, a gente vai avançar um pouquinho mais na discussão da interdisciplinaridade. Primeiro que é um conceito que já está sendo debatido há mais de 100 anos. Tem estudos que indicam que a interdisciplinaridade estava presente ali já no século XVIII. E, pois bem, ela é muito discutida no Brasil e no exterior. Aqui no Brasil, a gente tem alguns teóricos, para quem se interessar e fazer pesquisa depois nessa área, que é a Ivani Catarina Fazenda, o Hilton Japiaçu, que são brasileiros, tá, que trabalham, discutem muito essa área no país, no contexto internacional. Tem pesquisadores ali do Canadá, dos Estados Unidos e da França, que vão trazer uma visão epistemológica para a interdisciplinaridade. Pois bem, nesse contexto internacional, um trabalho de dissertação lá do grupo de pesquisa, de uma colega minha, em 2018 foi defendido. Ela fez todo um levantamento em nível mundial de quais seriam as propostas metodológicas para a implementação da interdisciplinaridade. Encontrou apenas uma proposta, que é do grupo de um francês que faleceu ano passado, que é o Gerald Fourret, e diversos colaboradores vão trazer uma proposta metodológica de como desenvolver uma ação interdisciplinar. E essa proposta, então, vai ter um forte cunho epistemológico também na sua visão. Então, esse é o único grupo de pesquisa no mundo que estava na França que propôs uma ação metodológica para a interdisciplinaridade. Por quê? Eles estavam incomodados também com essa questão da polissemia no campo, e a partir da década de 80, 90, principalmente 90, a gente tem o quê? A questão da globalização muito forte no contexto mundial. Então, cada vez mais surgem situações complexas, que uma visão monodisciplinar, de apenas uma única disciplina, não consegue fornecer uma solução para os diversos problemas da sociedade. Então, eles vão propor uma ação interdisciplinar, e vão validar essa ação, e vão divulgar em livros, artigos, a sua visão do que seria interdisciplinar, que é a visão que eu considero o mais adequado nesse campo tão polissêmico, que não apresenta uma proposta real de como fazer interdisciplinaridade. Então, a gente vai. O que seria, então, a interdisciplinaridade? Já que eu não sabia o que era, a literatura tem uma polissemia muito grande nesse campo, tem várias e várias definições, os próprios documentos oficiais, igual a gente viu lá, a BNCC, o antigo PCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica, não apresentam um ponto de convergência do que seria a interdisciplinaridade. Então, foi adotar a visão do Fourret e dos colaboradores dele para definir, então, o que seria a interdisciplinaridade. Então, o que seria isso? Fiz até alguns destaques aqui em negrito, que eu considero pontos-chave da teoria do Fourret e de seus colaboradores. Então, o que seria a interdisciplinaridade? Ela vai apresentar um percurso. O que seria esse percurso? Uma ação metodológica para a construção de um novo conhecimento. Pessoal, a interdisciplinaridade para Fourret tem como consequência a construção de um novo conhecimento. Então, a gente já percebe que o Fourret é diferente das outras definições. Para as outras definições, você não trabalha, você não leva, não tem como uma consequência produzir um novo conhecimento. Você vai juntar as disciplinas. Sem uma regra metodológica, sem uma ação direcionada. Oriundo vai ter um diálogo de saberes. Para uma ação interdisciplinar, na visão do Fourret, você tem que utilizar no mínimo 2 disciplinas. Você tem que fazer as interagir. Vai ser muito importante, pessoal, a noção de interação disciplinar, para a gente entender o que seria a visão que o Fourret traz sobre a interdisciplinaridade. Aí casa com o referencial teórico do mestrado, que é o referencial da teoria histórico-cultural do Vygotsky. Para quem não conhece, eles vão aprofundar ela mais nas disciplinas que o professor Alex vai ministrar, e basicamente trata da interação entre pessoas construindo o conhecimento. A interação ocorre primeiro no nível externo, para depois ocorrer no nível interno. Então, tem que haver uma interação entre pessoas para construir o novo conhecimento.
Então, a interdisciplinaridade não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. É um processo longo, demorado, que visa construir um novo conhecimento. E esse fato de visar a construção de novo conhecimento aproxima a interdisciplinaridade da pesquisa científica, da noção que a gente, da noção não, dos pressupostos que levam a gente a construir um novo conhecimento em uma pesquisa científica. Então, quando vocês forem estudar o educar pela pesquisa, a interdisciplinaridade, ela linka muito bem com essa questão do educar pela pesquisa, do fato de você ter que construir um conhecimento novo. Isso é muito importante para o Fourier. E outro ponto, outro aspecto interessante na sua teoria é a noção de integração. Cuidado, integração para o Fourier não é só juntar duas coisas, somar saberes ali, conhecimentos, fazer justaposição de um e o outro conhecimento é algo além disso. É uma ação com uma intenção pedagógica, uma intenção de produzir conhecimento, de produzir um contexto, um produto que seja específico para destinatários, que a gente vai ver logo em seguida. Então, essa é a definição que eu adoto para interdisciplinaridade. Não é algo fácil, a gente não faz uma ação interdisciplinar em pouco tempo, demanda uma construção de tempo muito grande, requer preparação dos construtores, requer um tempo didático adequado, e é um processo, assim, muito rico e denso de discussão que a gente vai utilizar na interdisciplinaridade. E tem, assim, um aspecto que eu acho bem interessante, é definir. A gente vai encontrar na literatura muita coisa. A multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a disciplinaridade cruzada, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Estudando essas definições, eu entendi que a literatura não sabe o que é ser interdisciplinar, a maior parte das pesquisas. Por quê? As pesquisas que se dizem interdisciplinares são multi. As pesquisas que se chamam de transdisciplinares são multi. As pesquisas que se chamam de inter, em alguns casos, são, na melhor das hipóteses, pluridisciplinar. Então, vamos entender o que é cada item desse. Primeiro, a gente tem a multidisciplinaridade. O que seria multi? É o nível mais baixo de interação. Aliás, não há interação nenhuma entre os conhecimentos. Cada caixinha desse representa um conhecimento diferente. Na multidisciplinaridade, não tem interação. Cada professor vai lá, vai produzir a sua ação multidisciplinar sem estar preocupado com o outro professor, sem ter um contato ali direto para discutir o que seria mais viável para implementar no projeto na sua visão. Então, a gente não tem interação nenhuma na multidisciplinaridade. Já na Pluri, há alguma interação, sim, uma justaposição de conhecimentos, porém, a interação é mínima entre esses professores. Então, essa é a diferença. Na multi, não há nenhuma interação. Na Pluri, a gente começa a construir uma interação, porém, ainda é tímida, ainda está em estágio inicial, ainda não tem uma proposta didática bem estabelecida, tá? Então, essa é a diferenciação entre a multi e a pluridisciplinar. Já a disciplinaridade cruzada é algo, assim, um tanto complicado na área, porque é aquela visão que a gente tem que só a nossa disciplina é importante, é aquela visão que a química é mais importante que as outras disciplinas. Então, quando eu vou preparar uma aula interdisciplinar, eu vou olhar para a química. Vou trazer alguma discussão da física e vou achar as outras disciplinas inúteis na minha discussão. Então, tem uma noção de hierarquia, uma noção que uma disciplina exerce uma influência maior sobre a outra. Vamos supor que a gente vai trabalhar 50 minutos de aula, 35 minutos para química, 10 minutos para física e 5 minutos para história, geografia, biologia, sociologia e assim por diante. Então, uma disciplina exerce domínio sobre a outra e interage de forma mínima com uma outra disciplina. Já a interdisciplinaridade é algo além. Apesar de ter uma caixinha aqui em cima, não significa que esse daqui é um saber que está acima dos demais. Na verdade, é um contexto aqui que vai direcionar toda
a minha construção de uma representação interdisciplinar. O que seria esse contexto? Esse contexto que o Fourier fala, na verdade, é uma questão de pesquisa. Por quê? A questão de pesquisa vai direcionar toda a construção que eu vou ter de uma situação problema. Vai me direcionar como vai interagir essas disciplinas. A interação é tanta entre essas disciplinas que tem uma transferência de metodologias, de conceitos, de ideias de uma disciplina para outra. Então, a gente tem, então, uma representação interdisciplinar. Já transdisciplinar é um nível acima da inter, é uma evolução da interdisciplinaridade. Ela trata do seguinte, a transdisciplinaridade. Você tem um sistema, você tem a ciência, você tem uma dilatação das fronteiras entre as disciplinas. Você já não tem mais agora, aqui é química, aqui é física, aqui é biologia, não. Você tem uma interação tão grande entre elas que você começa a transferir conceitos de uma para outra. E essa transferência, então, é muito rica e densa, que leva à construção de uma área completamente diferente. E, pessoal, ser transdisciplinar, eu não encontrei nenhum trabalho no Brasil ainda que atingiu esse nível de interação, infelizmente. As pesquisas que julgam ser transdisciplinares, na verdade, são multi. Olha a diferença, do nível mais baixo, e ela se chama ser transdisciplinar. Aí ficou uma dúvida na mente. Por que essas pesquisas se assumem ser transdisciplinares se não são? Pois bem, primeiro, eles não têm uma postura, uma busca teórico, epistemológico e metodológico do que seria a interdisciplinaridade. Então, isso leva a uma incoerência na área. Você começa a produzir uma coisa achando que é outra. E isso leva um atraso assim, gigantesco nas pesquisas, nos conceitos que a gente vai desenvolvendo, e traz novos desafios na nossa formação. Mais para frente eu vou discutir a questão da formação inicial e continuada no campo da interdisciplinaridade. Eu utilizo a seguinte analogia para entender a interdisciplinaridade. A ação metodológica dela é a IRI. O que seria essa IRI? Ilha de Racionalidade Interdisciplinar. A integração entre conhecimentos é tão grande, né, na ação interdisciplinar do Fourier, que você começa a agregar saberes aí e vai emergir numa ilha. O que está aqui em volta é um oceano de ignorância, aquilo que a gente não sabe. E cada vez mais, conforme eu vou integrando meu conhecimento, a minha ilha vai crescendo, vai se expandindo e vai solidificando, virando um continente, porém, meu mar de ignorância continua grande. Só que cada vez a minha ilha se transformou num continente, o continente vai crescendo e crescendo, conforme vou agregando esses conhecimentos. Então, a partir de agora, a ação metodológica do Fourier, que leva à construção de uma representação interdisciplinar, é a ilha de racionalidade interdisciplinar. Vou chamar aqui nessa apresentação de IRI, para ficar mais fácil e direto na nossa discussão. Pois bem, aqui a gente tem agora os passos, as etapas de construção de uma representação interdisciplinar. É importante salientar o seguinte, que essas etapas são flexíveis, você pode ir e voltar nelas conforme a necessidade do seu projeto. Então, a etapa inicial é enquadrar a situação problema. O que seria esse enquadramento da situação problema? Você vai delimitar quem são seus destinatários, que tipo de produto você quer construir, quanto tempo você tem disponível para realizar aquela ação. Então, isso daqui se aproxima muito de uma questão de pesquisa. Feito isso, a gente vai avançar, vai produzir um clichê para a situação inicial. O que seria esse clichê, então? O clichê é uma tempestade de ideias. Então, você vai anotando ali num caderno, num quadro, todas as possíveis ideias, conceitos que você pode abordar na sua situação, problema. E essas ideias, então, vão ajudar você a direcionar quais saberes vocês vão consultar logo em seguida. É importante falar do clichê porque é uma ação coletiva. Dá para produzir uma ilha de forma individual? É possível, porém, a chance de a gente produzir uma ilha limitada ou com conceitos errôneos é muito grande, se você não tiver ali uma discussão com seus pares,
nessa etapa de clichê, porque você pode emergir aqui concepções errôneas, espontâneas aí da ciência, pode surgir nesse momento. Então, é interessante produzir o clichê de forma coletiva, porque cada pessoa vai ter um ponto de vista diferente para a situação, problema. Feito o clichê, eu vou avançar, vou para minha segunda etapa, que é o panorama espontâneo. O panorama espontâneo se divide entre vários e vários subitens. O primeiro, listagem de autores envolvidos. Quem vai participar da minha ilha? Vai ser estudantes do ensino médio? Vai ser professores de formação? Vai ser uma formação continuada? Vai ocorrer na pós-graduação? Pois bem, esses são os autores envolvidos. Em seguida, a gente vai listar os interesses. Que tipo de perfil que eu quero formar do meu egresso do curso? As tensões e controvérsias dos conhecimentos. Por exemplo, eu estudei lá a termodinâmica, eu queria na minha dissertação. A termodinâmica foi uma ciência que surgiu no contexto do século XVIII, aproximadamente, buscando responder uma necessidade social, que a gente vai ver logo em seguida. Essa necessidade social levou ao aperfeiçoamento das máquinas térmicas, porém, esse processo não foi algo contínuo, utilizando ali a teoria do Thomas Kuhn. Vocês vão ver também a história da química, para quem não estudou ainda. Esse processo contínuo, na verdade, foi um processo que teve várias rupturas, tensões e mesmo controvérsias ali na construção do conhecimento. Em seguida, a gente tem as normas e as condições que vai ocorrer. Por exemplo, eu vou implementar minha ilha na educação básica, quais normas eu tenho que respeitar? O tempo de aula, referencial curricular, dias letivos, tudo isso vai estar relacionado. As condições, será que a escola tem estrutura para comportar minha ilha? São condições a se levantar. Em seguida, a gente tem as caixas pretas. O que seriam essas caixas pretas? São saberes disciplinares e não disciplinares. A definição do Fourier para saberes não disciplinares são aquelas que fogem das disciplinas tradicionais. Por exemplo, climatologia, geologia, estariam, então, nas caixas pretas. Em seguida, a gente tem as listas de bifurcações, que são o quê? São as divisões possíveis para o meu trabalho. Quais conhecimentos que eu vou abordar? Não dá para abordar tudo, isso é fato. Temos um tempo didático muito limitado. Então, tem que escolher. Qual o motivo que eu estou escolhendo aquele saber? Será que eu estou fazendo uma disciplinaridade cruzada, que eu acho que a química é mais importante que as outras? Então, tem que levar tudo isso em consideração. Em seguida, são os cenários possíveis. Vai ser, qual turma eu vou trabalhar? Primeiro ano do ensino médio? Segundo ano? Aluno de graduação do primeiro ano? Aluno de graduação do último ano? Tem que estar listado. Em seguida, quais especialistas e especialidades eu vou consultar? Será que eu tenho disponível todos especialistas para consultar naquele momento? Um professor de física, um de biologia, um de história? Tudo isso eu tenho que estar, então, listando para construir a minha ilha. Deixa eu só voltar aqui. Próxima etapa, então, seria a etapa 3, que é consulta aos especialistas e especialidades. Aqui é interessante consultar especialistas. Quando a gente pensa em especialista, a gente tem que levar em consideração que tem especialistas que não têm uma formação acadêmica. E isso é muito importante para o Fourier. Por exemplo, se eu vou construir uma ilha sobre o ferro de passar roupa, quem seria meu especialista no ferro de passar roupa? As mulheres que trabalham em casa, ou são domésticas que moram em casa, que utilizam ali o ferro de passar roupa. Então, elas são especialistas na área ferro de passar roupa. Então, elas têm que ser consultadas no momento de construir minha ilha de racionalidade. Em seguida, minha etapa 4, minha ida a campo. O que seria essa ida a campo? É uma parte mais prática, onde eu vou pegar todos os conhecimentos obtidos até então, tá no clichê, as normas que eu obtive no panorama espontâneo, verifiquei os especialistas que estão disponíveis para consultar, e vou fazer um checklist, vou ver quais desses conhecimentos, dessas normas eu consigo cumprir e quais não. Aí eu tenho que ter um diálogo muito grande com meus pares, por isso é importante a questão coletiva, para determinar a amplitude e a profundidade dos conhecimentos que eu vou abordar. Em seguida, eu vou partir para a etapa 5, que é a abertura das caixas pretas. O que acontece, então? Eu posso abrir essas caixas com ou sem especialista. Uma abertura sem ajuda especialista seria uma abertura solitária, onde eu faço
abertura de diversos conhecimentos de história, geografia, de biologia, sem o professor ou especialista na área. Então, quem que eu vou utilizar como especialista, como aporte? Artigos, livros didáticos, livros do ensino superior, que vão tratar do assunto que eu estou abordando. Em seguida, eu vou produzir uma síntese parcial da minha ilha de racionalidade, que é a etapa de esquematizar a situação, o problema. Nessa etapa, eu vou verificar as limitações que a minha ilha, até o momento, tem, se ela está conseguindo ter uma linguagem acessível, se são muitas informações, se o tempo didático é o suficiente para abordar todas aquelas informações que eu listei. Feito isso, eu vou para a minha etapa final, que é a minha síntese final da ilha. Essa síntese, o que seria essa síntese? É a resposta. É a resposta para a situação, o problema. Essa resposta, então, vai ser uma representação interdisciplinar que vai ter um conhecimento novo, que gerou um conhecimento novo, que tem como matriz as disciplinas, 2 ou mais que eu utilizei ali para construir a minha ilha. Ok, aqui é uma visão geral do que seria, então, as etapas, tá? Da ilha de racionalidade. Agora, em seguida, eu dividi em 2 partes a discussão. Eu vou entrar em cada etapa dessas e como eu abordei na minha dissertação, relacionando ali com a termodinâmica. Eu tinha iniciado até um pouquinho desse comentário sobre a termodinâmica. A termodinâmica ali é uma área que está muito relacionada com a física, principalmente, tá? E ela nasceu, ela surgiu a partir de um contexto social da Inglaterra, lá no finalzinho do século XVIII. Qual era esse contexto social? Estavam surgindo as máquinas térmicas, e cada vez mais eu precisava de aumentar o rendimento dessas máquinas, eu precisava aumentar a eficiência delas. Então, ainda não tinha noção de cientista muito bem construído, eram os inventores ali, né, nesse processo, foram pesquisando, buscando novas formas de avançar no entendimento sobre o calor, de como o calor estaria relacionado à eficiência das máquinas térmicas. Então, foi isso que eu estudei na minha dissertação. Então, qual foi a primeira etapa que eu tratei lá? Foi minha questão de pesquisa. Eu comecei a delimitar, então, o contexto que eu ia estudar, quem era o meu público-alvo, quais conteúdos históricos estão aqui, estão presentes na minha discussão, vão estar presentes, no caso, eu escolhi aqui a Revolução Industrial, que é algo assim até meio parece contraditório, mas não é. Quando a gente vai estudar termodinâmica, começar uma aula de física, de química, pela Revolução Industrial, é possível, eu mostrei isso na minha dissertação. Você muda o foco disciplinar da sua área mãe, química ou física, para história. Usei muita sociologia, muita geografia na minha discussão. Isso foi importante para construir o conhecimento novo que o Fourier chama, que o Fourier preza na sua metodologia. Aí veio minha etapa clichê. Pessoalmente, eu gosto de trabalhar as etapas do Fourier, principalmente o clichê, que aí você vai ter uma tempestade de ideias. Como vocês vão ter uma tempestade de ideias, pessoal? Lendo muita coisa, fugindo da sua área mãe. Mas eu estou fazendo faculdade de química, mas sempre lia física, biologia, história, geografia, astronomia, astrobiologia, que teve um impacto gigantesco hoje com a notícia de uma possível descoberta de uma forma de vida, que pode render até um Nobel no final do ano. Então, eu sempre gostei de ler muito. Isso me ajudou bastante na construção da minha representação interdisciplinar, porque eu tinha embasamento para consultar especialistas de outras áreas, sem necessariamente ter que chegar no especialista pessoa, e sim no especialista artigo, livros que utilizam metodologia de outras áreas ali. Então, pois bem, eu comecei a minha construção interdisciplinar a partir da Revolução Industrial. Comecei a listar. A etapa clichê é uma etapa inicial, então, na verdade, que tem assuntos, na verdade, que não vão ser abordados nem todos eles vão ser abordados na sua representação final. Alguns deles vão sair, outros vão se modificar. Então, eu listei bastante coisas, por exemplo, impactos ambientais, poluição do ar, do sol, da água. Eu queria chegar aqui na termodinâmica, no meu conhecimento. Para isso, eu fui abrindo, assim, diversas caixinhas com saberes da economia,
o sistema político da época, o contexto social, a geologia, todos eles estão relacionados de alguma forma com a termodinâmica, com esse contexto. Então, basicamente, foi uma virada, uma modificação na minha prática docente. Eu passei a olhar a termodinâmica de uma forma diferente, a partir do seu contexto social. E esse contexto social ele é muito rico, ele é muito denso. Isso, inclusive, foi uma dificuldade que eu tive na minha dissertação, que parecia que não ia ter mais fim. Eu cheguei a ter capítulos com 90 páginas, que depois viraram um capítulo de 50. Por quê? Eu queria trazer toda a discussão histórica do contexto da época ali das transformações sociais com a Revolução Industrial para a discussão de química e física. E isso, o panorama espontâneo ajuda bastante a delimitar. Peraí, você não pode trabalhar tudo, você tem que olhar o quê? O referencial curricular, o seu tempo didático, os dias letivos, você tem que levar tudo isso em consideração na hora de for construir essa representação. Então, eu comecei a perceber que não é algo fácil, não é algo trivial ser interdisciplinar. Você não pode chegar e achar que você vai dar uma aula interdisciplinar com tanta facilidade, porque você tem que estudar muito, você tem que ler muita coisa, você tem que consultar especialistas, tem que ter uma orientação teórica, metodológica, epistemológica muito intensa na sua discussão. Senão você corre o risco de cair na multi e se achar inter. Ou pior, se achar transdisciplinar e sendo multi. Então, eu cheguei ao meu panorama espontâneo. Aqui, na verdade, eu só estou mostrando as caixas pretas que eu abri na minha dissertação. Aqui já foi dando uma enxugada maior. Ali, quais conhecimentos é possível trabalhar a Revolução Industrial no ensino médio? Física, química, história, geografia, sociologia. Cada caixinha disciplinar dessa tinha alguma relação com a Revolução Industrial. Então, a gente tem ali a termoquímica, a entalpia, a lei de Hess aqui na química, a história vai contribuir, vai ter o conceito central que é a Revolução Industrial e vai contribuir com as mudanças no modo de produção de trabalho, os avanços tecnológicos que a gente teve, a própria revolução tecnológica que a gente está vivenciando até hoje, a geografia, as fontes de energia, quais recursos minerais tinha na Inglaterra. A Inglaterra precisava de muito carvão. O que é o carvão? Aí a gente pode trabalhar, inclusive, química ali, os hidrocarbonetos, a sociologia, a organização social do trabalho, por exemplo, ali, o que estava relacionado na minha dissertação com a sociologia. Tinha muita coisa legal, mas não dá para abordar tudo, porque a sociologia estava ali naquele período ali de nascimento intenso, a sociologia moderna, com Karl Marx, com Engels, discutindo muito a exploração do homem pelo homem, o nascimento ali da obra máxima do Marx coincidiu com o período da Revolução Industrial, que foi o Capital. Então, na verdade, estou me adiantando aqui, eu acabei lendo o Capital, para entender um pouquinho da Revolução Industrial, acabei lendo muita coisa, muitos artigos produzidos pela sociologia, para entender a Revolução Industrial, para entender como a termodinâmica estava contribuindo para a Revolução Industrial. Aí eu fui consultar os especialistas e as especialidades. Como está com o tempo didático, assim, bem limitado, a gente tem que levar em consideração que a química são 2 aulas por semana, na rede estadual. Dessas 2 aulas, tem muito feriado, tem muita reunião aí no meio das aulas, então tudo isso vai diminuindo essa quantidade de tempo que você tem disponível para implementar. Então, eu resolvi não consultar especialistas no sentido de pessoas, e sim os especialistas de artigos e livros, então os autores. Então, fui buscar na literatura. Quais livros poderia contribuir na minha discussão? Quais artigos? Então, essa foi a minha etapa de consulta aos especialistas e especialidades. A minha ida a campo tem muita relação com a etapa anterior, por quê? Eu fui coletar um monte de informações, obtive, assim, uma gama gigantesca de informações de um período histórico muito rico, relevante no nosso contexto atual, gigantesco, e descobri coisas novas, muito interessantes, que motivam a estudar. Eu descobri, por exemplo, ali no estudo do Joule, na verdade, aconteceu porque ele estava tentando melhorar a fábrica de cerveja da família dele. Por quê? Na Inglaterra, estamos ali mais ou menos em 1850, aproximadamente. A poluição das águas era tão intensa na Inglaterra, que era mais seguro consumir cerveja do que a água
naquele país. Então, quem tinha fábricas de cerveja enriquecia muito rápido, porém tinha limitações nas máquinas. As máquinas não tinham um sistema de refrigeração adequado, eram limitadas do ponto de vista energético, então consumia muita energia a produzir ali pouco trabalho. Então, tudo isso foi motivando. O Joule ele é muito ligado aos estudos da física, é o equivalente mecânico do calor. Vocês vão estudar lá em Físico-Química 1, se não me engano, esse processo. Então, isso é muito importante para construir as ideias do Joule. Então, ele estava motivado a melhorar a fábrica de cerveja da família, nem tanto assim a fazer ciência, ele estava motivado a aumentar o capital dele. Então, tudo isso era informação, mas até que ponto isso era relevante abordar na minha representação interdisciplinar? Então, tinha que ter uma negociação muito grande, muito intensa, entre os autores do trabalho, no caso, a minha orientadora, e eu, para decidir o que era relevante ou não ter na minha representação. Feito isso, eu fui abrir as caixas pretas, escolhi quais informações eram relevantes e fui pesquisar. Nesses artigos já tinham sido obtidos. Fui ler esses artigos, me apropriei desses temas e fui construir, então, meus textos históricos, que vão levar meu produto didático, que é a etapa seguir da metodologia de Fourier. Lá na sua metodologia, ele traz a noção de você ter uma síntese parcial do seu processo. Então, o que seria essa síntese parcial? Essa síntese parcial você vai avaliar até que ponto a minha representação ela é efetiva, até que ponto ela contribui para a área, será que ela tem uma linguagem adequada, ela está condizente ali com o referencial curricular do Estado, ela está alinhado às concepções do aluno da educação básica, não estou avançando tanto assim com o conhecimento, a forma que eu dou uma disposição gráfica para a minha representação é importante, o aluno vai atribuir sentido àquilo, eu vou conseguir mediar aquela discussão utilizando esse material. Feito isso, eu achei alguns pontos que poderiam ser melhorados na síntese parcial, se eu construir minha síntese final. Eu queria fazer o seguinte, eu queria tornar mais próximo da linguagem do estudante, então, utilizei cores. Então, isso daqui, na verdade, já é minha síntese final, é o meu produto interdisciplinar, é um conhecimento novo, que não tem ali na literatura nada de como trabalhar revolução industrial, com o contexto de física, química e assim por diante, para a educação básica. Então, o que eu fiz? Tinha um texto, do lado do texto tem as caixas de texto. Essas caixas de texto têm cores específicas. Por exemplo, a cor azul é quando eu quiser consultar a minha caixa preta de geografia, para discutir e aprofundar informações sobre a geografia. A ilha. A Inglaterra é uma ilha e tem todas as informações, tem as informações que eu considerei mais relevantes para essa ilha, para explicar essa ilha. O verde, para explicar a física, quais são os processos ali físicos envolvidos na máquina térmica. Então, tem toda uma discussão presente nesse momento. Uma outra caixa preta disciplinar que tem é o ouro claro, que indica o quê? Sociologia. Quais as consequências que as máquinas térmicas teve na sociedade? Então, teve o trem, temos a questão da fiação mecânica, a gente começa a ter a organização, uma nova organização do trabalho, a gente começa a empregar, a gente não, né? Um termo muito forte, ali os grandes proprietários industriais começaram a empregar crianças e mulheres nas fábricas, com a jornada de trabalho que variava entre 16 a 18 horas por dia. Eles preferiam quem para trabalhar? Principalmente, as crianças ficavam no setor de reparos, porque precisava de pessoas pequenas para entrar nas máquinas e fazer o reparo mecânico. Só que durante esse processo, geralmente as crianças perdiam um braço, uma perna, os dedos, e não tinha direito trabalhista nenhum. Era jogado ali nas vielas, esquecido pela sociedade. As mulheres eram dóceis no trabalho, então era comum os patrões bater nas empregadas nessa época, infelizmente, e a mão de obra delas era mais barata do que a mão de obra dos homens. E tinha uma abundância muito grande de pessoas desempregadas
que estavam dispostos a trabalhar por um baixo preço. E quais consequências de toda essa mecanização, dessa expansão industrial na Inglaterra, que é o que trata essa caixa aqui disciplinar? Poluição. Poluição da água, do ar, do solo, muito intensa. E também o desemprego, a miséria é muito grande nesse período. A gente não tem nenhum direito trabalhista ainda, o pessoal trabalhava 16, 18 horas por dia, empregava crianças a partir de 5 anos de idade, as mulheres a partir de 8 anos em diante, e tinham condições assim, mais adversas de trabalho possíveis. Então, na minha primeira síntese, eu tinha feito uma abordagem muito sociológica do trabalho, então entrou em desequilíbrio interdisciplinar. Então, eu tive que buscar mais algumas contribuições de outras áreas do conhecimento, especificamente a física, para não ficar desequilibrada, senão poderia correr o risco de cair na noção de disciplinaridade cruzada, no qual eu acho a minha área mais importante que as demais e vou dar prevalência disso. Isso é uma visão errada que a gente tem quando a gente vai construir uma ação interdisciplinar. E já para finalizar, eu proponho algumas reflexões que ficou assim de forma geral. É muito incipiente a discussão interdisciplinar na graduação e na pós-graduação. Para a gente ter uma ação interdisciplinar, de acordo com o Fourier, a gente tem que ter um contato com a metodologia ainda na formação inicial. A gente tem que começar a construir as ilhas ainda na graduação. Inclusive, acho que uma fase 3, para a gente entender mais aprofundado cada etapa dessa, é vivenciando a ilha de racionalidade. O que seria esse vivenciando? Construir uma ilha. Para a gente entender ainda mais, de forma mais aprofundada, o quanto isso é importante nas discussões no ensino de ciências. Um outro ponto que eu vou trazer é a dificuldade de implementar isso na educação básica. Na educação básica, tem uma predominância do ensino tradicional. O que seria esse ensino tradicional? É algo mecânico, receptivo, qual o aluno é passivo na educação. E, por outro lado, a gente tem uma visão monodisciplinar na educação básica. O próprio referencial curricular do Mato Grosso do Sul e a BNCC é um documento monodisciplinar. Em nenhum momento ela permite você fazer conexões interdisciplinares. Aí aqui a gente já encontrou outra lacuna na pesquisa, que eu estou estudando agora também o currículo, no ensino de ciências, utilizando ali o Sacristão como referencial, acerca da limitação do currículo no nosso contexto ali. Então, se o meu próprio currículo é monodisciplinar, vai levar o quê? A práticas monodisciplinares. Aí os estudantes de educação básica têm uma dificuldade gigantesca em fazer essa reconexão de saberes. Então, cabe muito ao professor agir como uma espécie de orientador nesse processo. Esse é um dos motivos que leva a metodologia da ilha de racionalidade a se aproximar muito da pesquisa científica, porque traz várias noções importantes de como a ciência é construída para a interdisciplinaridade. Outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é a polissemia de termos. Exemplo, construtivismo. Temos o construtivismo de Piaget, o construtivismo de Vygotsky, que são diferentes. Então, não basta no trabalho eu citar o termo construtivismo. Isso daqui é uma diferenciação muito grande do ensino para a área aplicada. No ensino, a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que a gente está utilizando e definir muito bem qual é a nossa posição em relação a qual é o referencial aí que a gente está utilizando no nosso discurso. Aí outra coisa que eu percebi muito nos trabalhos é o seguinte, não se apropriar de referenciais. Exemplo, aprendizagem significativa. Eu vou ler um artigo e acho, aprendizagem significativa. Em nenhum momento ele citou Ausubel. Em nenhum momento eu utilizou Moreira, que é um dos principais comentadores do Ausubel no Brasil. Então, que tipo de aprendizagem significativa é para isso? Só para deixar bonito o trabalho? Outra questão, assim, que quando eu vejo um trabalho que eu quero melhorar os processos de ensino e aprendizagem, eu já suspeito. Ele não está melhorando nada. Ou você melhora o ensino ou a aprendizagem. Raramente você vai conseguir melhorar os dois. Então, suspeita quando tiver no título isso. E quando o artigo trazer a discussão, aprendizagem significativa, sem definir, sem trazer uma postura em relação ao teórico que ele está utilizando no seu trabalho. Citar somente para deixar bonito
a sua pesquisa. E isso é o que mais tem, infelizmente, o que dificulta bastante a evolução da área de ensino de ciências enquanto uma área reconhecida, de pé de igualdade com a química orgânica, a físico-química, a inorgânica e a analítica. Isso é muito importante, esse reconhecimento de área e essa constituição teórica, epistemológica e metodológica. Então, só para já finalizando já, aqui tem algumas referências, eu vou deixar aqui no bate-papo aqui no chat, na verdade, do Meets, alguns links de artigos, para quem quiser se aprofundar sobre essa discussão, porque é muito importante a gente ter uma postura interdisciplinar. Essa é uma mudança até de paradigma. A gente é formado de forma monodisciplinar, a gente tem que dar aula, a gente tem que pensar interdisciplinar. Então, isso é muito complicado, e só com muito estudo, muita preparação, a gente consegue isso. Então, pessoal, agradeço a oportunidade de conversar aqui, né, nesse momento, tá? Que se assemelha muito a um seminário de pesquisa, no qual a gente tem um diálogo muito grande entre os pares, tá? Para construção e reconstrução de conhecimentos, que é muito importante para o avanço na área. Muito obrigado. Bacana, professor Geilson, nossa, que aula sensacional, aprendemos muito, com certeza, né? O que você nos trouxe realmente enriqueceu em muito aquilo que a gente já sabia, e agora a gente descobre que, na verdade, não sabíamos era nada, né? Exatamente, foi um choque, assim, de ideias que a gente teve, que eu tive, na verdade, na pós-graduação. Eu achava que dominava o termo. Então, eu cheguei meu professor de metodologia de pesquisa, só fazia voltar meu trabalho. Toda vez voltava, e eu não conseguia chegar numa resposta satisfatória. Então, eu tive que estudar muito para chegar nessa resposta. Que bacana. Importante fazer algumas observações, porque o professor Geilson comentou de vários pontos, e em alguns momentos ele falava assim, vocês vão ver isso com o professor Alex, vocês vão ver isso com o professor Alex, e na verdade é que o Geilson foi da primeira turma do curso de Química, né, da licenciatura, então ele foi nosso aluno lá no Instituto e tudo mais, e fez parte da primeira turma, e naquela primeira turma eu era o único realmente da área, então toda a parte de pedagógica, didática, foi tudo comigo, né? E só que depois nós fomos recebendo outros professores, e hoje nós temos a professora Gesilane, né? E Vygotsky, por exemplo, é com ela que vocês vão ver, né? Então, essa parte, ainda bem que tem a professora Gesilane, que entende, a professora Geisa, que entende muito mais dessa parte do que eu, né? Mas vamos abrir então a discussão para quem quiser fazer algum comentário, quem quiser contribuir. Fiquem à vontade, por favor. Professora Geisa, eu acho que ainda está aí. O professor Alex, fique à vontade, professor. Boa noite, Geilson. Tudo bem? Parabéns pela apresentação, eu gostei muito, né? Esse tema é um tema muito importante, que cada vez mais faz parte da vida do professor, né? E a gente tem sempre que ter isso em mente, né? Que a gente aprende os conceitos básicos de uma determinada área, e quando a gente vai transmitir isso, a gente tem que ter o conceito de como relacionar isso com o resto da ciência, porque a ciência, na verdade, ela não é dividida na natureza. A gente divide para estudar e facilitar o estudo e o aprendizado, né? E eu chamo a atenção aqui para os estudantes que estão assistindo, né? É muito importante vocês terem esse conceito de interdisciplinaridade, porque isso cai em concursos, né? Recentemente nós tivemos uma prova de professor substituto no IF, e lá tinha um dos itens de pontuação era interdisciplinaridade. Poucos candidatos apresentaram interdisciplinaridade, algum ponto de interdisciplinaridade na apresentação, sabe? Isso é muito importante, vocês enriquecem muito o trabalho de vocês e faz com que os alunos também se sintam atraídos. E, assim, é uma questão cultural até,
né, a gente estudar outras áreas e trazer para dentro da área que a gente é aprofundado, né, que a gente estuda mais a fundo, igual aqui. Então, eu sempre brinco com meus alunos que quando eu fui fazer química, na verdade, eu gostava muito de biologia. Eu queria ter feito biologia. Mas eu gostei tanto de matemática e física que eu fui fazer química, sabe? Então, assim, porque a química tem um pezinho em cada área, né? Da bioquímica, da fisicoquímica, né? Da química quântica, da história. Então, assim, Sim. tem matemática, física, biologia, geologia, né? História, né? Então, isso é enriquecedor, sabe? E como você trabalhar isso é muito importante. Muito obrigado, Gils, pela apresentação. Tá? Abraço. Obrigado. Só para complementar a fala do professor Alex, justamente o Fourier traz isso, como trabalhar a interdisciplinaridade. Assim, no mundo, os autores não discutem como trabalhar, não têm essa noção de construir um conhecimento novo, utilizando a inter, coisa que o Fourier apresenta na sua discussão. Ok. Professor Manuel, o próximo bate-papo é com o senhor vai continuar com a interdisciplinaridade, inclusive. Gostaria de contribuir aqui, professor? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Geilson. Boa noite. Parabéns pela excelente apresentação. Na verdade, foi uma excelente aula que você deu hoje aí, em mais ou menos 50 minutos. Eu confesso que aprendi muito, porque eu tive esse conteúdo, porque eu fiz o curso de licenciatura, né? Então, nas disciplinas pedagógicas a gente vê bastante, principalmente nos novos currículos. Você foi muito além, foi mais a fundo, citou vários autores, falou um pouco da história, e isso é muito importante, certo? Eu tive uma visão mais simplista, e a interdisciplinaridade, ela navega por diferentes áreas. Então, hoje, nós, principalmente os professores, não devemos fugir disso. E na química, se você faz um trabalho de pesquisa, faz um trabalho de extensão, de ensino, você vai ter que levar em consideração esses aspectos. Por quê? Por exemplo, na minha apresentação, semana que vem, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho e ele navega pelas diferentes áreas. Passa pela química orgânica, analítica, inorgânica e vai até a nanotecnologia. Então, isso é muito importante e confesso que aprendi muito hoje, muito mais do que eu sabia. E parabéns pela apresentação. Obrigado. Professor, só para complementar a fala do senhor, é bacana e tal, mas só que não é inter, tá? É multi. A sua visão ali que o senhor apresentou do seu trabalho da semana que vem. Mas veja bem, observe que há essa interação. Você parte de uma área, certo? Parte de uma área e vai passando por várias outras. Então, a noção de interação que o Fourier chama é uma interação entre pessoas. Então, na verdade, professor de química orgânica, fisicoquímica, química quântica, tem que interagir entre si para ser interdisciplinar. Se não há essa interação entre professor, entre pessoas, ela é multi. Por mais que seja uma interação entre disciplinas, nem chega a ser uma interação, na verdade, é mais uma aproximação entre disciplinas. Ela cai ali no nível multidisciplinar. Entendi. Porque também tem vários conceitos que você lançou aí que eu confesso que ainda não tinha visto. É por isso que eu falo que você foi muito mais a fundo. E alguns professores do curso, principalmente, eu não sei se porque os professores que eu tive também, às vezes, eram professores da área específica de química que ministravam essas disciplinas. Então, não ficava tão claro assim. Professor, aí entra a questão da formação, na verdade. A gente não é formado de forma interdisciplinar, a gente é formado de forma monodisciplinar. Aí eu pergunto a você. Tanto no nível inicial quanto no nível de pós-graduação. Sim, tudo bem. Mas aí eu pergunto para você, porque quando você fala sobre interdisciplinaridade, é um conteúdo muito amplo. Isso. Então, muitas das vezes, até para o especialista na área, não fica tão claro que confunde com multi, com trans, que você chegou a mencionar. Se tivesse uma definição mais simplista, qual que seria? A interação. É o nível de interação que você tem entre uma disciplina e outra. Para você ser interdisciplinar, você tem a noção de transferência de conceitos, de metodologia, de ideias
entre as disciplinas, que o Fourier chama de caixas pretas, caixas disciplinares. Eu vou voltar aqui, peraí, vou projetar de novo a tela aqui, lá naquele slide que traz cadê? Slide 6, que traz a noção dos saberes disciplinares. Deixa eu só botar minha colher aí no meio. Só porque eu como vários de nós, né, sempre cometemos esses equívocos em relação a essas definições, que o Geilson também cometia antes Sim. de fazer esse trabalho de pesquisa dele. Então, o trabalho que o Geilson trouxe para nós é para nos alertar sobre aquilo que a gente vem fazendo e aquilo que nós costumamos, a maneira como nós nos referimos, né? Por exemplo, aqui eu tenho vários alunos meus que tiveram prática de ensino comigo, e em um dos itens, numa prática de ensino, acho que na prática de ensino 2, se eu não estou enganado, é desenvolver uma atividade interdisciplinar. Então, a partir do momento que o Geilson diz que para ser interdisciplinar precisa ter mais de um professor, né, eles precisam interagir, então, em nenhum momento, meus alunos fizeram a prática interdisciplinar, porque em nenhum momento aconteceu essa ação com mais de um professor. Então, não teria problema nenhum eu modificar o termo de pedir uma prática interdisciplinar e sugerir que eles fizessem uma prática pluridisciplinar, por exemplo, ou de disciplinaridade cruzada, você entendeu? Porque também são ações, e também são ações que vão contribuir, né? Então, ser multidisciplinar já é muito melhor do que ser disciplinar apenas. Sim. Conseguir ser pluri, conseguir ter uma disciplinaridade cruzada, essas questões todas, é um avanço. A gente tem que pensar que nós estamos saindo da nossa caixinha e estamos crescendo, né? E isso que o Geilson trouxe vai nos dar uma luz naquilo que nós estamos desenvolvendo. Justamente, professor, é bem isso mesmo do que se trata. Mas, se nós formos levar em consideração, hoje, um aluno do ensino básico, até mesmo do ensino superior, se ele fizer uma simples pesquisa em relação à interdisciplinaridade, eu creio que ele não vai chegar a um conhecimento correto do que o Geilson acabou de passar para a gente aí. Ou ele vai cair na multi, ou ele vai cair na pluri. Professor, a própria literatura, os próprios documentos oficiais do Brasil são confusos. Sim, sim. Com esses termos. Não dá um direcionamento de como fazer uma ação interdisciplinar. Então, essa ação interdisciplinar partilha de um contexto, de uma questão de pesquisa, no qual a gente não vai ter só uma simples soma de saberes, de conceitos, vão se integrar de tal forma que a gente tem uma transferência, igual eu tinha comentado aqui, na noção de transferência muito importante para o Fourier, entre conceitos de disciplinas. Então, você vai transferir de uma para outra. E é uma relação de dependência. São dependentes entre si, esses conhecimentos. E uma forma de ser ir além, que eu acho extremamente difícil, é ser transdisciplinar. Uma evolução da inter. Aqui você tem um sistema. Aqui desapareceu as disciplinas. Não existe mais disciplinas. Aqui a gente tem conhecimento. Seria o estado mais puro, o nível mais alto ali do conhecimento humano, o nível transdisciplinar. Certo. Então... Eu inclusive, Geilson, nem considero que um seja melhor que o outro. Eu considero que são apenas ações possíveis de serem feitas. Mas eles são limitados, professor. Você traz esse conceito de um ser melhor que o outro e tal. Você acaba limitando muito. Por exemplo, o que eu gosto da interdisciplinaridade? É a noção que você pode produzir um conhecimento novo. Isso é bacana, que nenhum deles, da multi, da pluri, da cruzada, não traz isso. Perfeito, concordo. Um conhecimento novo. Mas, por exemplo, eu também acho que uma ação disciplinar cruzada também vai trazer conhecimentos novos, entendeu? Não acredito que
Se eu escolher química como sendo a disciplina que eu vou dar destaque, né? Sim. E conseguir colocar outros conteúdos juntos, eu acho que eu vou conseguir enriquecer minha aula, eu vou produzir nos meus alunos curiosidades, né? E talvez eu consiga possibilitar conhecimentos novos, né? Eu só não acho assim, eu preciso ser interdisciplinar, né? Não, de repente, uma ação disciplinar cruzada, uma pluridisciplinaridade, também pode ser eficiente na minha aula, né? Também pode ter uma eficiência. Porém, de hoje em diante, eu não vou mais usar o termo interdisciplinar, conforme eu usava, porque eu já descobri que não estava sendo interdisciplinar, eu estava sendo pluri, né? Ou de disciplinaridade cruzada, né? Ou seja, eu aprendi o termo, né? Mas eu não abandono as ações que eu já havia desenvolvido até então, porque acho que é uma evolução. Nós não podemos esquecer que nós fomos formados em caixinhas disciplinares, né? Aliás, eu aproveito agora também, Jailson, e puxo aqui o auxílio da professora Geisa, né? Se ela puder contribuir com a gente, professora, por favor. Só para complementar, professor, desculpa a gente interromper, professora, a fala do senhor, essa questão de produzir conhecimentos novos, a Inter traz, por exemplo, uma forte orientação epistemológica do que seriam esses conhecimentos novos. Seria um conhecimento mais próximo que o Chevalier vai chamar de saber sábio. É um saber mais próximo do conhecimento científico. Então, aí tem uma diferenciação epistemológica entre a inter, a multi, a pluri e a disciplinaridade cruzada. Só complementando a fala do senhor. Bom, boa noite. Estava quietinha aqui, Alex. Professora. Até o autor que ele... Oi? Que seu microfone cortou, é por isso, mas agora está tudo ok, pode contribuir. Ah, tá, está ouvindo agora? Estou mais pertinho aqui do PC. Então, a abordagem que o professor Geilson utilizou também é algo que eu não tenho leitura, né? O que eu normalmente utilizo com relação à interdisciplinaridade é a partir da Ivani Fazenda. Até utilizei um pouco dessa abordagem no mestrado, e acho que o conhecimento, esse autor que ele traz hoje também me acrescentou bastante. Vou aproveitar essas referências aqui para pesquisar. E aí, eu tenho um livro, professor Geilson, que é aquele, acho que você conhece, um livro lá de 1972 ou 74, que é da Ivani Fazenda, Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro. Sim, e aí, é uma participação ali do Paulo Freire, né? Uhum. E eles falam sobre efetividade ou ideologia. Então, eu queria te perguntar, duas perguntas, na verdade. A primeira como que você percebe esse aspecto interdisciplinar aí no seu dia a dia? Não apenas no ensino de química, mas de outras disciplinas, a postura dos demais professores. Você percebe que existe uma postura voltada à interdisciplinaridade ou não, né? Sim, e quais as dificuldades e quais os desafios, talvez, acho que melhores desafios da gente trabalhar essa perspectiva relacionada aos temas transversais, né? Que estão ali propostos na Base Nacional Comum Curricular, que é de você vincular com a perspectiva da ética, da cidadania, meio ambiente, sustentabilidade, etc. Então, quais os desafios que você percebe em articular, né, a interdisciplinaridade com esses temas transversais? Essas são as duas perguntas, e eu queria fazer só um comentário com relação ao que o professor Alex falou sobre o concurso.
que cai, né, um dos pontos até dos concursos do IF é de que a aula seja interdisciplinar, e as experiências que eu tive como avaliadora é de que quase ninguém consegue, na verdade, fazer mesmo que seja uma interlocução mínima, só de disciplina, só de saberes, sem aquela perspectiva mais ampla, mas só de vincular o ensino de um determinado conteúdo, de um determinado saber, e relacionar com outros saberes, a gente já percebe uma dificuldade muito grande, confunde-se muito a contextualização com a interdisciplinaridade, né? Então, é algo que realmente é um tema que eu acho que é bastante importante para os alunos entenderem, e aquilo que você comentou, de começar a exercer isso agora, né, enquanto estudante, pensando nessa postura e nesse olhar interdisciplinar, a gente já tenta, mesmo que o nosso ensino seja fragmentado, a gente tentar superar isso a partir do nosso olhar, como aluno, como estudante, como pesquisador, né. Eu acho que é isso, mas aí deixo essas duas perguntas aí para você compartilhar um pouco com a gente. Obrigada. Obrigado, professora, pelas perguntas, tá? São bastante pertinentes aqui na discussão também, e levam a reflexões importantes, por exemplo, a questão da postura interdisciplinar. Eu não me construí interdisciplinar do dia para a noite, foi muitos anos disso, e uma coisa que me ajudou bastante foi que eu tenho muita curiosidade. Só que a minha curiosidade, utilizando lá os termos de Paulo Freire, é uma curiosidade ingênua. Eu gostava de estudar, mas e com o tempo, com o amadurecimento, com o programa de iniciação científica, o PIBIC, eu fui mudando aos poucos essa curiosidade ingênua para epistemológica. Então, eu comecei a ter uma leitura mais criteriosa desses trabalhos. Eu sempre gostei de ler muitas áreas, astronomia, igual eu tinha comentado lá. Isso ajuda bastante a uma postura interdisciplinar. Ajuda a gente a construir uma visão global de um processo. Então, quando lá na minha dissertação fui discutir termodinâmica, eu conseguia trazer sociologia no meio da discussão, eu conseguia trazer física e fazer a integração dos conhecimentos. Por quê? Eu gostava. Isso é uma postura que a gente tem que se assumir enquanto futuros educadores, enquanto pesquisadores de uma determinada área. Você tem que gostar daquela área de pesquisa sua. E esse gostar passa muito pela nossa formação inicial. Então, nesse ponto, acho que o IF foi dar uma fertilidade para o seu pensamento assim, gigantesco. Eu acho que eu não teria isso na federal. Então, isso ajudou muito a construir minha postura interdisciplinar. Outra coisa que me ajudou, e vem me ajudando até hoje, é o diálogo entre os pares. É isso que a gente faz, é seminário de pesquisa, é roda de conversa, até leituras de artigos. Eu leio muito artigo, a média por ano, se for colocar, é mais de 100 artigos por ano que eu leio, tranquilamente, livros, são muitos livros que eu leio por ano. Então, isso ajuda muito a construir uma visão interdisciplinar, e passa muito pela pesquisa. Então, um dos requisitos hoje para a educação básica é trazer ao contexto de pesquisa para aquele cenário. Então, a gente tem que ter em mente que a minha pesquisa faz parte do meu fazer pedagógico. Então, esse fazer pedagógico passa muito, está muito relacionado a quais visões que eu tenho do mundo. Então, isso, a interdisciplinaridade ajudou bastante. A outra pergunta da senhora, a questão dos temas transversais ali, já tinha discutido no doutorado. Estou fazendo disciplina agora recentemente, no primeiro semestre do doutorado, que é práticas pedagógicas em interdisciplinaridade, que a gente discutiu educação ambiental, discutimos cidadania, e outros conceitos de transversais. E a interdisciplinaridade, ela consegue, não é que a interdisciplinaridade tem a teoria do Fourier, na verdade, que é uma concepção muito boa para a interdisciplinaridade, tem resposta para tudo, mas ela consegue assim, abranger algumas situações importantes, por exemplo, a questão do meio ambiente. Então, a gente vivenciou uma construção de uma ilha pensando na educação ambiental, por exemplo, questões ali como as queimadas, o rio Taquari. Você não consegue responder essas questões sem construir uma representação interdisciplinar. E como você aprende? Fazendo a interdisciplinaridade, vivenciando essa prática interdisciplinar. Então, que agora está sendo discutido, estou acompanhando, assim, o currículo lá da UFMS, da licenciatura em Física da UF, tem prática de ensino 5,
ser práticas interdisciplinares. Então, já está sendo trazido para a formação inicial essa discussão interdisciplinar. E é muito importante, porque é um diferencial na nossa formação. E esse momento aqui é um diferencial na nossa formação, que a gente vai valorizar e entender o quão profundo o conhecimento científico e necessita ser reconstruído e abordado na sala de aula por meio dessas discussões. Então, é importante essa ação interdisciplinar que eu vejo, porém é um desafio. Eu estava lembrando que como eu cheguei nas aulas para trabalhar interdisciplinaridade no ensino médio, é um desafio, porque os nossos alunos é formado de forma receptiva, de forma tradicional. Eles querem resolver exercício. Mais segundo ano, eles querem resolver exercício. Se eu não estiver resolvendo exercício, parece que eu não estou dando aula. Essa é a impressão que fica. Já ouvi até comentários de alguns estudantes: professor, você não vai começar a dar aula, não? Vai ficar só conversando, dialogando com a gente. Então, esse próprio processo dialógico, os alunos não entendem a profundidade disso. Por quê? Eles foram formados de forma tradicional, que ressalta sua importância monodisciplinar. Não que seja ruim, porém é uma visão limitada do conhecimento. A gente apresenta, assim, já uma vasta literatura mostrando as limitações desse conhecimento. Eu costumo, assim, discutir com meus colegas, não é que o conhecimento tradicional, a abordagem tradicional seja tão ruim. A gente está aqui, eu fui formado de forma tradicional na graduação, no ensino médio. A questão a gente precisa avançar mais. Isso é fato, a gente tem que pensar fora da caixa, literalmente utilizando o Fourier. Enriquecer nossas discussões. A experimentação no ensino de ciências tem que crescer, a gente tem que parar de ser rainha da sucata carregando um monte de material alternativo para a escola. Senão a gente nunca vai ter um laboratório decente, a gente tem que crescer, avançar as pesquisas. Então isso é importante. E a interdisciplinaridade retrata bem isso. E ela, assim, se articula muito bem com outros conhecimentos. Eu tinha comentado, educar pela pesquisa, a modelagem, a teoria histórico-cultural, todas elas têm, assim, uma ligação muito forte com uma ação interdisciplinar. Então, eu acho que é nesse sentido que ela contribui na formação inicial e continuada. Ok, bacana, professor Geilson, professora Geisa, a senhora ficou satisfeita com o professor Geilson? Muito obrigada, professor. Eu acho que é exatamente essa proposta que você traz aí, a gente, os alunos agora, né, de formação inicial, começarem a entender essa amplitude e criar essas experiências, né? Nós estamos aqui para auxiliá-los nesse sentido. Parabéns, gostei demais e agradeço também pelas referências que você incluiu aqui. Algum dos alunos gostaria, alguém gostaria aqui de mais alguma contribuição, alguma pergunta para o professor Geilson? Alguém? Lembrando, pessoal, que é importante o diálogo entre os pares aí. João, você quer falar, João? Boa noite. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado, então talvez o senhor já tenha comentado. Mas eu estava falando do material, até o professor Alex Fonseca pode responder, que é o material da próxima aula dele, que é a dificuldade de ensinar química orgânica, por causa que os alunos têm uma aflição que os professores não conseguem transmitir para o cotidiano dos alunos. E é uma dúvida que eu tenho muito por causa que é uma matéria que eu admiro, a matéria que eu mais gosto de química, e uma das que eu tenho mais dificuldade justamente por isso. Na sua pesquisa, talvez eu já tenha comentado, mas como introduzir uma química orgânica de maneira mais clara, para o aluno poder entender, uma contextualidade. Obrigado a todos. Na minha pesquisa eu não tratei de química orgânica de forma direta, mas eu contribuo o seguinte: para ter uma ação interdisciplinar, a gente tem que ter uma questão de pesquisa bem delimitada para ensinar química orgânica. Inclusive, é um desafio, que a gente foi formar de forma tradicional, resolver os mecanismos lá, puxar as setinhas e tal, indicar quem está entrando, quem está saindo. E uma pergunta, João, que me leva a refletir. Eu não tenho uma resposta ainda de forma tão clara na minha mente de como ensinar mecanismos de reação orgânica de forma interdisciplinar.
que eu não consigo fazer isso de uma hora para outra. Requer muito estudo, requer um aprofundamento muito grande em mecanismos de reações orgânicas, em todos os processos ali que está envolvido, que contribuem de outras disciplinas, que vão construir essa representação interdisciplinar. Por quê? Vem uma dificuldade ali até no nosso próprio currículo. Como que eu vou me aprofundar para construir uma representação interdisciplinar se eu tenho ali um tempo didático? Eu tenho que cumprir aquele conteúdo. Eu tenho que cumprir o programa escolar. Teve um professor, se não me engano, um professor de metodologia de pesquisa, que até comentou algumas ações assim, que as pesquisas de mestrado e doutorado funcionam muito bem em um laboratório. Elas foram criadas para funcionar só naquele momento. Isso é até uma crítica que ele faz aos mestrados, principalmente os mestrados profissionais, que trazem a noção de produto. Que seria um produto? Seria uma proposta de você agir ali no ensino médio, na educação básica, que diferencie suas aulas, sejam aulas diferenciadas, seja inter, com experimentação, com robótica, entre outras coisas. Porém, parece que só funciona naquele momento. Isso foi até questionado na minha banca. Porque outros professores não se apropriam dessa metodologia? Bem, é uma pergunta muito complexa. Primeiro passa a questão de formação continuada e a questão também da sobrecarga que os professores têm na educação básica. A gente tem que, lá na educação básica, a gente contratar para dar aula, não é para fazer pesquisa. E ação interdisciplinar é pesquisa. Então, João, a sua pergunta de mecanismo de ação orgânica me levou a refletir. Como seria uma ilha de racionalidade para mecanismo de reação orgânica? Seria uma ilha bacana, porém, assim, ia demandar um tempo muito grande a gente se preparar. Então, na verdade, aqui eu estou te dando mais um indicativo. A gente tem que propor uma ação interdisciplinar. Ela não vem com uma fórmula pronta de como dar aula daquilo, mas sim um caminho que te leva a uma possível construção de conhecimento. Seria isso. Muito obrigado, professor. Boa noite, professor Geilson. Eu queria fazer uma pergunta. Você pensa em alguma proposta de associar a interdisciplinaridade à contextualização de forma mútua? Se você já pensou sobre por esse ponto? Natália, eu não me levei refletindo com a contextualização. Então, assim, eu tinha até comentado, algumas linhas de pesquisa que eu estou abrindo agora, a inter com a modelagem, a inter com educar pela pesquisa, a interdisciplinaridade com a teoria histórico-cultural e a interdisciplinaridade com o currículo. Com essa questão de contextualização, ainda não refleti, Natália. Mas, assim, pela leitura que eu tenho de contextualização com o olhar em Paulo Freire, é possível. Porque traz muita questão também do CTS, para discussão do CTSA, e é possível. Inclusive, tem uma colega minha no doutorado que está produzindo uma interdisciplinaridade utilizando CTSA, ali para trabalhar polímeros. Aí já é uma visão também contextualizada. Mas obrigado, Natália, me levou a pensar também nessa possibilidade de contextualização. Então, a minha pergunta já porque eu também estou pensando né? Eu vou começar a produzir meu TCC e estou levantando essas questões porque é do meu interesse, é o que eu pretendo. Isso é bacana, Natália. Quando a gente tem um diálogo entre os pares, a gente encontra lacunas de pesquisa, que não tem interdisciplinaridade, utilizando Fourier, trabalhando em contextualização, na visão de Paulo Freire. Não tem na literatura isso. Então, é uma lacuna de pesquisa. Se você formular uma boa questão, você pode ali ter um novo conhecimento. Bacana, obrigada. Nada. Bacana. Mais alguém? Algum dos nossos colegas, dos estudantes que estão aí, gostariam de contribuir? Estamos nos aproximando para o final, né? Nós temos um compromisso até às 20h30, né? Se alguém quiser. Perguntas? Bom, então, se não temos mais, eu acho que podemos encerrar e agradecer imensamente ao professor Geilson por essa aula maravilhosa que ele nos trouxe. Com certeza traz luz àquilo que a gente acreditava, né? Então, muito, muito bom.
tá? Muito bom mesmo. Aí tem o Pedro aqui já babando bastante em cima. O Pedro não vale, ele é meu isso. aluno do médio. O Pedro É, não. verdade, verdade, isso mesmo. Mas, de qualquer forma, gente, olha só o quanto que enriqueceu tudo isso que nós vimos com o professor, né? E, inclusive, nas nossas aulas daqui para frente, nos nossos trabalhos, né? Nas práticas de ensino que virão pela frente, né? Com certeza, as abordagens que nós vamos tratar. Vou substituir, com certeza, o termo interdisciplinaridade por outros termos mais apropriados, para não cometer os equívocos que o professor Geilson nos apontou, né? Então, foi muito, muito, muito rico, viu, Geilson? Obrigado por você trazer essa discussão para nós, viu? Suas considerações finais, professor Geilson. Um agradecimento pela essa oportunidade aqui de participar, de compartilhar um pouco dessa visão de conhecimento e também ser provocativo, né? Como diria Mário Sérgio Cortella, a educação tem que ser provocativa, a gente tem que provocar no sentido de transformar nossas práticas educativas ali, nossa visão que a gente tem de algumas situações ali no contexto escolar tem que ser modificada, porque a gente precisa urgentemente avançar ali no ensino, na pesquisa. Eu acho que esse momento que a gente tem de roda de conversa é muito importante para isso, para levar a gente a pensar. A gente pensando junto, a gente surge ali novas ideias, igual a Natália tinha comentado, nunca tinha pensado em contextualização, que vai enriquecendo nossa prática, porque a gente passa ali no momento de formação, a gente vê um apanhado geral. Depois disso, começa a decantar as ideias e a gente vai começar a se aprofundar em alguns termos e alguns conhecimentos específicos. Por exemplo, eu sempre gostei muito de história da ciência. Eu tive, acho que atualmente, história da química, se não me engano. E eu levo história da ciência, que eu tive no IF, assim, as noções, até hoje no doutorado. Estou pesquisando em história, filosofia e natureza da ciência no doutorado. Então, isso eu aprendi a gostar na graduação. Então, vocês têm que aproveitar esse momento na graduação, aprender o máximo que der, aproveitar os máximos professores, são de qualidade que tem na instituição para crescimento. Isso é importante e na nossa formação. Acho que era isso, professor, demais colegas, muito obrigado aí por esse tempo ali de vocês nessa discussão. Obrigado, professor Geilson, obrigado à professora Gesilane pela contribuição, professor Manuel, que nos auxiliou, professor Alex, nosso coordenador, que está aqui conosco também, né? Ao professor Lucas, a todos que estiveram presentes, aos nossos alunos que estiveram aqui até agora, né? Ao João, que fez as observações, a Natália, né? Muito, muito bacana mesmo. Muito obrigado, professor, e até a próxima segunda-feira com o professor Manuel, dando prosseguimento à interdisciplinaridade, sabendo que agora não é interdisciplinaridade, e sim uma multidisciplinaridade. Exato, professor, né? Agora nós vamos usar os termos corretamente. Valeu, gente. Obrigado, professor Geilson, novamente. Obrigado. E até segunda-feira que vem. Valeu, pessoal. Tchau. Natália e Diane
vocês ainda continuam aqui na turma, Sim, né? Okay. Estamos aqui.